A paz do Ok. Senhor. A paz do Senhor. Entrou? Há muito tempo. A glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, amados. Mais uma vez, mais uma quinta-feira estamos aqui no programa Palavra Viva. Nossa Igreja Batista Vida Nova de Freme, Pastor Aldemir, Iracema Anastácio, onde nós estamos servindo ao Senhor Jesus. E nesta noite temos uma palavra de evangelismo para o seu coração e para todos aqueles que estiverem conosco, né? Os que estiverem entrando aí, você vai falando. Eu estou juntamente com meu esposo, o presbítero Júlio César. Amém. Paz do Senhor. Uma boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui para falar do nosso Jesus, né? E nós queremos dar continuidade àquilo que foi falado semana passada. E desde já, eu já quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, tanto no trabalho, em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Eu também já quero colocar a nossa agenda semanal, tanto no início do programa também como no final dessa live, porque é muito importante falar do schedule da igreja. Nós temos o culto toda segunda-feira, culto de oração de 7 às 8 horas da noite, na direção dos irmãos do pastor Walter. Nós estamos aqui de joelho orando, clamando a Deus com 1 hora. Eu convido vocês a estar conosco aqui na 60 da Hollis Street, na cidade de Framingham. Também toda terça-feira, 7 horas também, tem a live com o pastor Walter, Diácono Hélio, falando sobre Apocalipse. Diácono Rafael. Diácono Rafael. É porque eu conversei demais com o Hélio hoje. Desculpa, Rafael. E nós estamos aqui, eles vai falar sobre Apocalipse capítulo 7, porque eles falaram o capítulo 6 essa semana, vai ser falado do capítulo 7, está sendo uma bênção. Eu convido vocês a estar conosco na terça-feira, 7 horas da noite também. Toda quarta-feira, na graça de Deus, nós estamos aqui também, 7h30 da noite, no culto de louvor e adoração ao nosso Deus, com a campanha maravilhosa, toda quarta-feira, orando, buscando o Senhor, todas aqui, quarta-feira, 7 horas da noite, 7h30, e nós estamos na campanha de Gênesis 6:26, que é uma bênção na nossa vida. E também quinta-feira, nós estamos aqui, também falando um pouquinho de Jesus, todas 7 horas da noite, assim como Deus permitir, nós vamos estar aqui, né, para falar um pouco do amor de Deus. E todo domingo. Sexta-feira subimos ao monte. Tem sexta-feira também no monte. Ó, pra você ver, gente, nós temos programação todo dia. Se não der para vir na segunda, você tem na terça. Se não der na terça, você tem na quarta. Se não der na quarta, você tem na sexta. E no domingo, nós estamos aqui 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. Está sendo muito edificante para a nossa vida. E 10 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. São no máximo 2 horas, 2h30 de culto e de estudo. Então você tem o resto do domingo todinho para você. Então venha participar conosco aqui na 60 da Hollis Street, vai ser um prazer. Que Deus abençoe e obrigado por esse momento. E fica ligadinho que nós temos que falar um pouco mais da palavra de Deus no nosso coração. Boa noite e a bênção de Deus na sua vida. Amém, glória a Deus, né? Semana passada nós falamos sobre a justificação, a doutrina tão importante para a nossa vida, né? Nós tomarmos posse dessa herança que nós recebemos em Cristo, de sermos justificados, tirados da condenação. E nós dissemos que nós iríamos continuar o capítulo 5 de Romanos nesta noite, que nós iríamos estar estudando o primeiro Adão e o último Adão. Então, nós vamos falar desse texto, Romanos capítulo 5, e eu já quero te convidar a estar conosco, se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser estar nos acompanhando nessa palavra viva e orando ao Senhor. Vamos orar? Bom. Pai, muito obrigada por esse dia de vida, de paz, de livramento que o Senhor nos sustentou com a tua graça. Leva nossa mente cativa ao teu trono nesta hora, organiza nosso pensamento, ó Pai, porque o Senhor tem um arquivo da nossa memória diante do Senhor. Ó Deus, e gera em nós agora, Pai, um espírito pronto a entender o que o teu Espírito quer nos falar e nos ensinar nesta noite. Abençoa o teu povo que está nos ouvindo, aqueles que estão chegando, aqueles que vão ouvir esta palavra depois. Senhor, visita, Pai, e toca, e salva, liberta, transforma e muda a história daquele homem que ainda se encontra em Adão.
Nós te glorificamos, Espírito de Deus, pela tua doce presença nesta sala conosco e pela tua palavra revelada, inspirada, iluminada e que agora será aplicada ao nosso coração. Te louvamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido? Como nós dissemos, nós estamos procurando, a cada dia, na quinta-feira, estar aqui estudando Palavra Viva. A palavra que nos vivifica. Fomos vivificados em Cristo Jesus. Então, nessa hora, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, Adão e Cristo. Diz a palavra de Deus, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nós estamos estudando, ontem nós estávamos ministrando na escola, no culto, sobre a nossa campanha que nós estamos estudando, sobre a nossa nova identidade em Cristo. E falamos um pouco sobre a criação. Eu quero ir com os irmãos em Gênesis, capítulo 2, no verso 7, que diz a palavra de Deus assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Cremos na palavra de Deus inerrante como verdade para as nossas vidas. Cremos no criacionismo, o Deus Criador, que criou o homem a partir de Adão. Esse homem que foi criado, feito do pó da terra, e Deus então sopra nas suas narinas o fôlego de vida, e esse homem passa a ser alma vivente. Esse homem recebeu de Deus uma ordem de cuidar do jardim onde o Senhor o colocou, cultivar aquele jardim, administrar aquele jardim. Aquele homem recebeu de Deus, nós falamos sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os comunicáveis, e um deles foi a inteligência. E Adão foi um homem tão inteligente que foi ele que colocou o nome em todos os animais. Imagina só, Adão olha para um leão e diz assim: você vai chamar leão. Você imagina leão com outro nome se não fosse leão? Imagina a inteligência desse homem. Esse homem tinha o prazer de se relacionar com Deus. Deus vinha na virada do dia para relacionar com ele. Porque foi para isso que Deus fez o homem. Deus criou o homem para ter um relacionamento, a criatura com o Criador. Deus não nos fez para deixar além de qualquer maneira. Não, Deus nos criou para que nós relacionássemos com ele. Porque Deus é um ser moral, um Deus social, e ele fez o homem com esse espírito. Por isso, nós não conseguimos ficar só, nós não damos conta da solidão, nós sentimos necessidade de relacionar com as pessoas, porque isso é um atributo que Deus colocou em nós: relacionamento, afeição com o próximo. E Deus tinha essa afeição com esse homem. E esse homem, então, ali no meio daqueles animais todos, Deus olhou para ele e falou: não é bom que o homem esteja só. Vou falar-lhe uma adjuntora. Deus olhou e viu que não era bom para Adão estar sozinho. E então Deus cria a mulher da costela de Adão.
E nós estudamos com o presbítero Júlio na escola dominical sobre uma raça humana. E a palavra Adão significa humus, homem da terra vermelha? Ela tem dois sentidos. Ela tem, no hebraico, Adão significa homem da terra vermelha, e também humus, que vem da humanidade. Exato. Daí entra, eu vou deixar você falar. Ok. Então a palavra Adão significa humanidade, né? E Deus, então, o que ele fez? Ele não tinha interesse de criar duas humanidades. Ele criou uma única humanidade. Então, ele fez esse homem dormir, vendo a necessidade dele de ter alguém parecido com ele para se relacionar com ele. Deus faz esse homem dormir, e do mesmo homem que ele tinha feito, então ele não faz outro boneco de barro. Ele tira desse homem a costela e faz a mulher. Porque Deus não queria criar duas humanidades. Então ficou uma humanidade. Adão, agora Eva então sai de Adão. E Adão acorda e vê aquela mulher bonita do lado dele e fala: meu Deus, que bicho é esse? Que nome que eu vou pôr nesse bicho? Aí o Adão olhou para ela e falou: tu será varoa. Porque do varão foi tirado, né? E então ficaram os dois ali felizes, né? Maravilhados com o que Deus fazia através da vida deles. Deus vinha, relacionava com eles, e Deus voltava todas as tardes e continuava. Mas um dia, o sagaz, o inimigo de Deus, que rebelou contra Deus lá no céu, que desejou ser igual a Deus, desejou criar um reino para ele. Então, ele visita aquele jardim. Visita aquele jardim e vai bem na mulher. Mulher gosta mais de conversar do que homem. Satanás é um espírito astuto, muito inteligente. Imagina, ele era um querubim ungido no céu. Então, ele vai logo na mulher. O homem não é muito de conversa, vou conversar com a mulher. Satanás chega ali e começa a bater papo com aquela mulher, e aquela mulher dá corda para aquele estranho. A gente não deve dar corda para estranho, não. Por isso que não é bom você conversar com estranho. Você não sabe de onde vem, quem é. Mas Eva estava ali e deu corda. E deixou, então. Satanás entra na vida deles através da mulher. É interessante que não foi através de Adão. Mas acontece que Deus havia dado uma ordem para Adão, para o homem. E então, mesmo que foi com a mulher que aconteceu a queda, Deus tratou com quem ele concedeu responsabilidade. Olha que interessante. O primeiro casal que Deus criou, Deus foi exatamente agindo dentro dos seus princípios. Deus não tinha dado ordem para Eva, Deus tinha dado ordem para Adão. Não foi Adão que deu ouvido a Satanás, não foi Adão que ficou lá de conversa com a serpente, foi a Eva. Mas Deus tinha colocado na mão de Adão a autoridade. Nesse primeiro casal aqui, nesse primeiro relacionamento de família, a gente já tem uma ideia aqui da seriedade de ser esposo, de ser o cabeça da sua casa. Deus vai sempre cobrar de quem é autoridade naquele lar. Deus não cobrou de Eva, Deus cobrou de Adão. Adão, onde estás? Os dois se escondeu, mas Deus não procurou Eva. E Deus sabia que era Eva que tinha dado conversa para a serpente. Mas acontece que Deus tinha dado uma ordem para Adão. Deus tinha colocado Adão ali como cabeça daquele lugar. Então, aquele homem, diz a Bíblia no verso 15 assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Foi na mão do homem que Deus entregou a administração do jardim. É na mão do homem que Deus entregou a administração da casa. Por isso a seriedade. Quando a mulher erra, é do homem que Deus vai sempre cobrar, porque é o homem que foi colocado como cabeça. Esse é um princípio que nós temos que pegar aqui logo em Gênesis, né? A palavra de Deus, ela é verdade para as nossas vidas. E nós precisamos ler ela e atentar para aquilo que ela está nos ensinando. Se foi na mão de Adão que Deus colocou, deu essa ordem, foi Adão que Deus procurou. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus colocou aquele homem naquele jardim, a criatura que ele tinha feito, para relacionar com ele. Deus colocou ele como administrador daquele jardim e deu para ele uma ordem. Então, a sua companheira disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui nós vemos Deus criando a mulher, a companheira. Verso 3 diz assim: a queda do homem, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus tinha dito para o homem, né? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não tinha nem falado nem tocar, mas a mulher acrescentou, né? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou o fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Nós vemos aqui que no pecado, na queda do homem, aquele homem que Deus tinha criado para relacionar com ele, aquele homem que todas as tardes Deus vinha para relacionar com Adão, a sua criatura, ele é proposto uma vida de independência de Deus. Nós sempre que falamos da queda, nós tratamos do assunto do fruto proibido que comeu, sabemos se foi pera, se foi maçã, que tipo de fruto foi aquele. Mas, na verdade, o fruto foi realmente o fato que aconteceu. Mas o fato verdadeiro é que a proposta de Satanás para aquele primeiro casal era eles serem independentes. Viver a sua vida do jeito que quiser, sem ter quem ditar regra para eles. Ele diz no verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Engraçado que lá no céu, ele já tinha desejado fazer um trono para ele, acima do trono de Deus. Ele falou: serei como Deus. Eu vou ter um reino também. E a proposta dele para o homem foi da mesma forma. Do homem ser independente de Deus e ser como Deus. E esse homem que Deus soprou nas suas narinas a essência de Deus, dando ele os fatores que eu disse ontem, a vontade, a emoção, o intelecto, alguns teólogos falam sentimentos, emoções e vontade, outros falam intelecto, emoções e vontade. Enfim, o Senhor deu isso para o homem, mas para que a vontade do homem fosse sempre dentro da vontade de Deus. Mas como Satanás propôs esse homem ser independente, então é como se esse homem agora anula Deus e começa a viver a sua vida dentro da sua vontade, dentro da sua carne, dentro da concupiscência dos seus olhos, para dar aquilo que os seus olhos desejam, para oferecer para a sua carne aquilo que lhe traz prazer. E é aqui que nós estamos, nesta noite, entrando agora no primeiro Adão e no segundo Adão. O primeiro Adão foi feito para se relacionar com Deus. Foi-lhe dado uma proposta e ele aceitou essa proposta. E ele, como o iniciador da humanidade, agora, toda a sua posterioridade iria herdar aquela sua rebeldia com Deus. A queda, o pecado, a proposta de Satanás de ser independente, nós herdamos em Adão. A partir de Adão agora, toda a raça humana, todos que vão nascer,
vão nascer com a semente do pecado, uma vida pecaminosa abundante dentro dele. Porque esse homem desejou então ser independente, e a sua independência corta o seu relacionamento com Deus. A sua independência corta toda a relação que ele tinha com o seu Criador. E esse homem agora, esse primeiro Adão, no verso 12 que nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque em Adão agora entrou o pecado no mundo, entrou o maior mal que a humanidade poderia experimentar. E nesse pecado agora, junto com o pecado, entra a morte. Porque Deus tinha decretado, baixado um decreto na terra: não come, porque o dia que dele comer, certamente morrerás. E morreu. Morreu como? Morreu espiritualmente. Morreu, e agora esse homem começa a viver a sua vida independente de Deus, sem os seus parâmetros com o seu Criador. Agora a sua vontade vai ser produzida pelo seu coração mau, pela sua carne que deseja o prazer da presente era. E esse homem então leva toda a humanidade junto com ele. E o apóstolo Paulo, ele falou muito sobre o primeiro Adão e o segundo Adão na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele fez questão de colocar isso aqui para nós, de nos ensinar sobre a morte espiritual, sobre a diferença da morte física, da morte espiritual, do homem natural, do homem espiritual. Ele fez questão, o Espírito Santo inspirando aquele moço, que deixou para nós 13 cartas no Novo Testamento. Então ele traz para nós a justificação pela fé, e continuando a sua narrativa, ele entra agora com o primeiro Adão e o último Adão, Cristo Jesus. E ele diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo então começa aqui fazendo um traçado. Ele traça agora uma comparação entre Adão e Jesus Cristo. E um contraste do efeito que aconteceu, da situação que a humanidade foi colocada na decisão do primeiro Adão. A situação que esse efeito do pecado trouxe para a humanidade: morte. O efeito foi morte, foi separação de Deus. A decisão do Adão de ser independente acarretou sobre toda a sua posteridade. Então, vem o segundo Adão, e ele disse: porque se na ofensa de um só morreram muitos, todos pecaram e separados foi da glória de Deus em Adão, muito mais a graça de Deus agora, do dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O efeito da decisão de Adão foi morte, foi separação de Deus. Agora, o efeito da morte de Jesus Cristo foi justiça e união novamente com Deus. A justificação agora religa o homem com Deus. Nós somos justificados em Jesus Cristo, então nós fomos religados pelo dom da justiça. A sentença de um foi a condenação em Adão, mas para o outro, Jesus Cristo, a justificação. Por isso, o dom gratuito que nós recebemos das transgressões, agora ele é anunciado com a justificação no último Adão. O ato de justiça. O dom, entretanto, não é no caso em somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E nós falamos semana passada sobre a justificação,
E um meio de nós entendermos bem a justificação é o seguinte: ela significa uma sentença judicial, ela significa um decreto que foi dado em Cristo para o ajustamento da nossa relação com Deus. A justificação feita pelo último Adão, Jesus Cristo, agora baixa um decreto. Agora nós temos uma sentença judicial do justo Jesus, que veio para pagar o preço de toda a humanidade que tinha sido separada de Cristo Jesus. Então agora nós vemos no verso 17: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por meio de um só, pela ofensa do homem que ofendeu Deus. Eu gosto muito de falar isso, desde que eu aprendi isso, eu acho isso para mim um ensino da minha vida, do meu dia a dia. O homem ofendeu Deus, virou as costas e foi se esconder. O Deus ofendido vai atrás desse homem para fazer as pazes com ele. E essa paz que Deus nos ofereceu foi através da morte do seu filho. Isso nos ensina muito sobre o perdão. Nós temos muita dificuldade de lidar com pessoas que nos ofendem. Nós temos muita dificuldade de perdoar pessoas que nos decepcionam, que nos chateiam e que de alguma forma faz algo conosco em que nos fere muito. E a gente tem dificuldade. Perdoar não é fácil, a gente sabe disso, porque perdoar não é esquecer. Às vezes as pessoas nos ofendem e a gente não sofre de amnésia, né? A gente lembra daquilo. Mas eu gosto muito da definição do pastor Costa Júnior, que ele fala assim, que perdão é uma perda grande. Você perde, mas o reino de Deus ganha. E você ganha. Porque quando você carrega mágoa no seu coração de alguém que te ofendeu, você carrega aquilo com você, aquilo te adoece. É melhor você liberar aquilo. E a forma melhor de nós lidarmos com a ofensa, com quem nos ofende, com quem nos magoa, com quem nos decepciona, a melhor forma é olharmos para Deus, Deus Pai, que preparou todo o jardim com todo o amor, e no último dia ele cria o homem, a criatura, que foi a coroa da sua criação. E eu penso o coração de Deus todo alegre, todo satisfeito, e falou: meu Deus, agora eu vou ter um ser humano com quem eu vou me relacionar, e através dele vai vir muitos outros filhos, e olha que maravilha que vai ser isso, a alegria de Deus, imagina. E de repente aquele homem com quem Deus estava ali na expectativa de que ele iria obedecer às ordens dele, ele ia ouvir a voz do Criador e fazer a vontade do Criador, esse homem simplesmente decide no seu coração rebeldear contra o Senhor, desobedecer a ordem do Senhor, cortar o relacionamento com Deus. Você imagina? Muitas vezes nós somos assim, nós colocamos expectativas nas pessoas, nós achamos um novo amigo e fala: poxa vida, agora eu acertei a veia, esse aí não vai me decepcionar, esse é o cara que é migaço, eu posso contar com ele sempre. Mas aí você vai caminhando, e uma hora puf, a casa cai. E aquela pessoa que você colocou tanta expectativa nela, de repente te decepciona e te gera uma mágoa. E você começa a afastar de todo mundo. Não, eu não quero mais ter amigos, porque esse negócio de amizade é muito ruim, porque a gente tem amigos e amigos decepcionam a gente. Imagina Deus na expectativa de relacionar com aquele primeiro casal, e daquele casal vir muitos outros filhos de Deus. E ali Adão então não pensou duas vezes quando a vontade de ser independente bateu, vamos dizer assim. Como um pai que cria um filho com maior amor e deposita naquele filho, põe expectativa naquele filho, e aquele filho não corresponde toda aquela expectativa. Quantos pais feridos com seus filhos, porque não conseguem o retorno da expectativa que ele esperava. Mas essa história de Deus com Adão nos ensina
que o Deus ofendido foi atrás do homem ofensor. E quando nós aprendemos com o nosso Deus e aprendemos com o nosso Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que se despiu da sua glória e se dispôs a vir para quebrar o muro da inimizade do homem com Deus, para nos religar a Deus novamente. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos para o Espírito Santo de Deus, que tantas das vezes é deixado de lado, quantas vezes nós tiramos nosso tempo para fazer outras coisas e não conversamos com o Espírito Santo, não buscamos ter relacionamento com Ele, mesmo assim Ele está ali, a hora que nós quisermos e chamar Ele está ali. Então, queridos, o Evangelho é essa graça poderosa de Deus. O Evangelho para nós é o maior exemplo de amor dessas três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está sempre disponível a todo momento em que nós pisamos na bola, nós voltar para eles e achar neles um lugar seguro, a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa segurança. Queridos, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, nós temos que ser curados. Aquele que nos ofendeu, aquele que nos decepcionou, nós temos que olhar para ele e ir atrás. O Deus ofendido foi atrás do homem ofensor. E Jesus, ele fala isso na carta do Evangelho de Mateus. Se o seu irmão pecou contra ti, vai nele. Se ele te ouvir, você ganha seu irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas, vai nele novamente. Aí se ele não te ouvir, aí você leva o caso para a igreja. Sabe? O Evangelho de Cristo, ele ensina nós essa comunhão de amar uns aos outros como Deus, como Cristo nos amou. O apóstolo Paulo, ele falou muito sobre isso. O apóstolo Pedro, todos os apóstolos de Jesus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, está sempre nos mostrando um Deus de amor, um Deus que vai atrás, um Deus que está sempre nos dando chance de reconciliar com Ele. Jesus Cristo fez essa reconciliação. Nós precisamos olhar para o Evangelho de Jesus nessa ótica, sabe? Para que sejamos curados, abrir mão da mágoa, abrir mão da decepção, abrir mão. Não carrega isso dentro de você, não. Aprenda com Deus. O Deus ofendido foi atrás do homem ofensor. E ele não deu pouca coisa para fazer as pazes com esse homem que ofendeu ele. Toda a humanidade estava perdida. Mas então Deus tem um plano de salvação maravilhoso. E nesse plano que ele projeta, o Filho abraça esse plano e executa esse plano. E nós vemos aqui no verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus. E nós dizemos, verso 18, pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Olha, queridos, o contraste entre Adão e Cristo. Em Adão estabelece o reinado do pecado e da morte. Em Cristo é estabelecido o reinado da graça e da vida. Eu não sei aonde você está neste momento. Se você está em Adão ou se você está em Cristo. Mas se você estiver em Cristo, eu tenho certeza que a graça de Deus nessa hora te toca. Eu tenho certeza que nessa hora a vida abundante que Cristo nos propõe te toca. E você começa agora a receber um quebrantamento. Sabe por quê? A união com Cristo anula eternamente toda a pecaminosidade que tínhamos em Adão. Quando nós somos unidos em Cristo, nós nascemos de novo. O apóstolo Paulo, ele fala isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A vida em Cristo, ela tem que trazer em nós essa graça e essa vida. Esse desejo de viver uma vida na luz, na verdade de Cristo. Nós não podemos deixar que em Adão nós somos cegos. Em Adão nós estávamos mortos no nosso pecado e nosso delito.
Mas essa oportunidade que tem sido nos dada, a pregação do Evangelho, hoje nós temos esse meio de comunicação, a internet, toda hora tem um pregador de Deus, um evangelista, dando uma luz para a sua vida, te dizendo, esse é o caminho, olha, entra nele, Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa Jesus reescrever a sua história, sai da posição de Adão, de morte, e vem para a posição de Cristo, vida, graça, vida abundante. E é nisso que nós queremos falar. O verso 19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. A morte trouxe isso, o pecado trouxe a morte espiritual, quebrou o nosso relacionamento com Deus. Tudo que Deus depositou em nós, o pecado anulou e o homem foi viver para ele. O homem recebeu de Deus, anula Deus o pecado e vai viver a sua carne, a sua vontade, a sua transgressão. Por causa da desobediência de Adão, por causa do seu desejo de ser independente. O mundo, o tempo todo, nos convida para sermos independentes. No Evangelho de Jesus Cristo, independência é morte. Nós não podemos ser independentes. Nós temos que ser dependente do nosso Deus. É Ele que conhece o nosso amanhã. A nossa vida está nas mãos dEle. Eu falei sobre isso ontem, no Salmo 104, verso 14, Salmo 103, verso 14, que diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Deus sabe. E às vezes nós tentamos esquecer isso. E o mundo tem tentado oferecer uma autossuficiência, né? Nós estamos vivendo no pleno século XXI, onde a inteligência está em alta, o mundo já evoluiu, a ciência evoluiu, os homens estão muito inteligentes. Talvez essa seja a geração mais burra e ignorante que nós estamos vivendo. Uma geração de jovens se tupindo de drogas. Poderiam estar vivendo na presença do Senhor. O apóstolo João, ele falou, jovem, eu vos escolhi porque vocês são fortes. Sabe, na nossa juventude, na hora que nós temos mais força para ganhar almas para Jesus, para arrancar das garras de Satanás aquele que está em pecado, essa geração é uma geração tola, uma geração que está morrendo nas drogas, cada dia usando drogas mais fortes, rebentando com o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Estamos aí na autossuficiência, achamos que podemos todas essas coisas, fora de Cristo não podemos nada, nós somos pó. Nós somos considerados como uma erva, que hoje existe, amanhã ela pode não estar aqui. Mas Satanás tem enganado essa geração. E nós, como igreja, precisamos pregar esse evangelho que é luz, para tirar das trevas os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus perdidos em Adão, no pecado, na independência, vivendo a sua vida do jeito que quer, fora de Deus. Por causa da desobediência, por causa da rebeldia. E o inimigo tem instigado cada dia mais essa geração. E eu me assusto quando eu às vezes vejo crente, servos do Senhor, ministros da palavra de Deus, ministros dos louvores, abandonando Jesus para ir servir Adão novamente, para entrar debaixo do jugo de Satanás novamente. Eu não entendo isso. Eu sei que a palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos realmente estar o tempo todo pedindo, Jesus, misericórdia, segura nas minhas mãos. Não me deixa vacilar, Senhor. Não me deixa o meu coração me enganar. O profeta Jeremias, ele falou isso. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nós não podemos deixar o nosso coração nos enganar, nos guiar. Quem tem que nos guiar é o Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade. Ele não nos deixa enganados, Ele não nos deixa confundidos. Mas essa geração é uma geração que se acha muito inteligente, é a geração do smartphone, e no entanto é mais burra que eu posso ver. Porque nós poderíamos estar muito mais forte. A igreja do Senhor Jesus unindo para pregar o evangelho genuíno, pregar o Jesus Cristo ressurreto, que morreu, mas ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós. Poderíamos estar servindo esse Senhor que não nos escraviza, pelo contrário, só nos abençoa. E às vezes
Nós perdemos essa chance, porque há um espírito de desobediência no mundo, imperando, operando no meio desta geração, a qual a Igreja de Cristo precisa acordar para ajudar, juntar com os pastores e orar e clamar: Senhor, desperta uma geração que entende o teu evangelho, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, que Jesus possa despertar essa geração. E nós, como igreja, nós temos um ofício, sabe qual é o nosso ofício? De clamarmos a Deus, de orarmos, de buscar o Senhor nesse tempo, para que essa juventude acorde desse espírito de desobediência e rebeldia que tem reinado desde Adão, que virou as costas para Deus e foi viver uma vida independente de Deus. Porque como pela desobediência de um só homem, verso 19 do capítulo 5, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, por meio da obediência do nosso Senhor Jesus, que veio a esse mundo, obedeceu o Pai em tudo, aprendeu a obedecer o Pai em tudo, tornou os pecadores justos, pela sua justificação, pela sua justiça, porque ele veio em carne, sim, mas sem pecado. Sem pecado. O último Adão foi suficiente para apagar as transgressões do primeiro Adão, porque ele não teve pecado. Pelo contrário, quando Jesus esteve aqui na terra e viveu o seu ministério terreno, a todo momento ele estava em oração e dependência do Pai. Hora nenhuma Jesus foi independente do Pai. Ele foi obediente até a morte e nos ensinou o segredo, dependência do Pai. Precisamos ser dependentes de Deus, queridos. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele foi dependente totalmente do Pai, all the time. É assim que nós temos que viver uma vida de obediência e dependência. E aí sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Adão, o pecado foi abundante, mas em Cristo, ele superabundou. Porque Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão para nos arruinar. Sabe qual é o segredo? Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endurece seu coração. Se você nesse momento está sendo tocado por esta palavra, peça ao Senhor Jesus, toca no meu coração. Abre os meus olhos espirituais. Toca no meu entendimento, me dá entendimento desta palavra. Me dá entendimento do que essa menina aí está falando, Jesus. O que ela está falando é verdade, faz essa verdade acontecer na minha vida. Eu quero isso para minha vida. Chega de escravidão. Chega de andar debaixo do jugo do pecado. Chega de ser escravizado por Satanás. Decida por Jesus. Decida viver uma vida no último Adão. Uma vida de obediência. Uma vida de dependência. O que adianta você ser independente? Achar que vive uma vida independente, mas na verdade é um escravo do pecado. É só uma ilusão que Satanás está vendendo para a humanidade de que são livres. Não são. Não são. Se fossem livres, não eram presos aos vícios. 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui eu encerro. Eu quero ler com vocês do 45 até o 49, que diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. É isso que Cristo faz em nós. Nos vivifica do pecado onde estávamos mortos. Somos vivificados. Então nossos olhos são abertos dos enganos de Satanás, da proposta que ele fez ao homem lá no Éden de ser independente. É uma proposta furada. Então Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas
não é primeiro o espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, tais também os celestiais. E assim como os trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Explicando, há dois tipos de corpos, o natural e o espiritual. O homem é corpo, alma e espírito. Ele tem um corpo que é o seu veículo que te conduz, que tem um espírito dentro de você, que tem o seu entendimento, que é o seu intelecto, né? O primeiro homem, Adão, foi criado num corpo natural, físico, o qual se tornou sujeito ao declínio e à morte. Todos nós, seres humanos, somos passivos de morte. Esse corpo aqui não aguenta mais de 90. Pode malhar na academia que for, tomar o shake de proteína, o whey que tiver, querido. Chegar uma hora que vem a decadência e ela vem. É declínio, vai declinar. Isso aqui é 60, 80 anos. Que passar disso depois é só canseira e enfado. A lei da gravidade é dura. A lei da gravidade é mal igual o pica-pau, só puxa para baixo. Né? Então preste atenção nisso aqui. O primeiro homem, Adão, foi criado com um corpo natural, físico, o qual tornou sujeito ao declínio e à morte. Jesus Cristo, o último Adão, venceu a morte e recebeu um corpo espiritual glorificado e imortal. Portanto, em virtude da criação, Adão é terreno, e em virtude da ressurreição, Cristo é do céu. Segundo Paulo, estes dois são protótipos. Os dois portadores contêm dois tipos de corpo. O primeiro homem, Adão, representa todos aqueles que têm um corpo físico. O último Adão representa todos aqueles que trazem sua semelhança espiritual. O primeiro Adão é humano, o último, infinitamente mais. Os cristãos que nascem à imagem do primeiro, um dia também serão a imagem do último. Amém, querido? Nascemos em Adão. Herdamos a natureza pecaminosa. Fomos vivificados no último Adão, Jesus Cristo. O maior desejo do homem é a imortalidade. A ciência trabalha, está trabalhando laboratório noite adentro para descobrir a pílula da imortalidade. Nós temos ela em Cristo Jesus. Você quer ser imortal? Ao largar esse corpo que declina, que uma gripe joga de cama, você quer ganhar um novo corpo como o de Cristo, imortal e glorificado? Aceite o último Adão. A proposta dele, obediência e dependência do Pai. Se você quer aceitar essa proposta desse Jesus poderoso, ressurreto, que nós o servimos pela graça dele, pela misericórdia dele, temos pregado este evangelho aqui, palavra viva, que te vivifica. Se você quer receber um corpo glorificado como o de Cristo, a Bíblia diz que como ele é, um dia nós seremos imortais, viveremos com ele eternamente, só porque um dia ele tomou uma decisão de ser o último Adão, vai descer nessa terra e andar em obediência dentro dos princípios estabelecidos pelo Pai. Se você quer conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, se você que ainda não conhece, eu te convido a entrar numa igreja evangélica onde está pregando a palavra de Deus genuína. Se você mora por aqui e quer nos fazer uma visita, a nossa igreja está localizada na 60 da Hollis Street, em Framingham, bem pertinho do centro. Como meu esposo disse, nós temos culto todos os dias, terça e quinta online, mas segunda-feira o templo está aberto, quarta-feira o templo está aberto, domingo a partir das 9 da manhã o templo está aberto, onde temos pregado este evangelho do último Adão, Jesus Cristo, aquele que é poderoso em obras e salvação. Deus te abençoe, querido. Deus nos ajude a permanecer na presença do Senhor, a viver na presença e na dependência do nosso Deus.
e a cada dia está disposto e disponível a pregar esse evangelho que é vida e que pode te tirar do lugar onde você está em Adão e passar ao lugar onde você está em Cristo. A palavra do evangelho do Senhor está sendo pregada. E se você está em Adão, mortos nos seus pecados, no delito, aonde você estiver nessa hora, se você conhece o evangelho e por alguma decepção, por alguém que te ofendeu, você saiu da casa do Pai, volte. Volte e conserte com Deus. Venha seguir Jesus de perto. Não siga Jesus de longe. Siga de perto. Seja um discípulo que trabalhe para Ele, na obra dEle. Deus te abençoe. Quinta-feira que vem, às 7 da noite, estaremos aqui novamente, se Deus assim permitir. Lembrando que domingo é ceia do Senhor. Santa Ceia, domingo, também estaremos aqui fazendo um culto de ação de graça pela vida do nosso pastor, por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ele. Também meu esposo está completando mais um ano de vida. Meu cunhado, lá no Brasil, Nenê está aí nos vendo. Deus possa dar a ele muitos anos de vida também. Hoje nós tivemos um susto, pela manhã recebemos a notícia de que ele tinha sido levado para o hospital às pressas, com sintoma de infarto, e eu passei o dia orando e clamando para Deus visitar ele na UTI, mas graças a Deus já está em casa, e foi só um susto, para a honra e glória do Senhor. E dia 2 de agosto agora ele vai estar completando 57 anos. Estou contando a sua idade. Né? E o nosso pastor, né? E aí são os mantos do mistério, o segredo da idade dele. Deus abençoe o pastor Aldemir, a quem tem nos apoiado nesse ministério aqui, a pastora Iracema e os demais pastores desta casa. Um abraço a todos os irmãos que estão na live aí, da congregação nos acompanhando. Que Deus em Cristo possa te abençoar, continuar renovando a sua fé em Cristo Jesus, porque nós sabemos que sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. É só em Cristo que somos mais que vencedores. Deus abençoe suas considerações. Eu quero fazer uma indicação também a respeito dessa mensagem que nós falamos hoje. Eu quero falar para vocês, e no YouTube, lá tem um filme muito bom que vai falar tudo isso que nós aprendemos hoje aqui. Chama Pelegrino. Ele está no YouTube, ele está em português, é muito bom. Pega sua família esse fim de semana, uma bacia de pipoca, fica quietinho, porque ele é muito interessante, tem muitos nomes, para poder você entender tudo que nós falamos hoje aqui. Pelegrino é um filme muito bom. Eu aconselho vocês a ver esse filme, porque vai ser de grande valia para a sua vida espiritual. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se o Senhor permitir, semana que vem nós estamos aqui mais uma vez, debaixo da graça de Deus. Uma boa noite, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.